Deus soberano e eterno, Senhor dos Espíritos. Shalom, shalom, shalom. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo você que é novo por aqui também. Hoje vamos trazer mais um ensino, uma compreensão e nos alinhar com a vontade do Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Espírito Santo me trouxe esse louvor é lindo e maravilhoso, e realmente é. E quando é dele, por ele, para ele, nós começamos a viver a vida de príncipes. Eita, aleluia! Começamos a andar e viver sobre as faces dessa terra como filho de Deus. O filho que não tem necessidade, o filho que é liberto, o filho que não tem dores, o filho que está sob a mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Porque o filho não carrega jugo pesado, o fardo e o jugo é leve. Eita glória! O filho não adoece, o filho não empobrece, o filho prospera, o filho vive a vida plena, a plenitude do Deus eterno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fazer uma oração para a gente começar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te apresentando aqui, Pai, mais esta noite, diante da sala do Senhor, diante do teu altar. Apresento, Pai, este momento, esta reunião, esse encontro, esta live online, Pai, e apresento cada um que aqui está presente, cada um que ainda há de ver este conteúdo depois, Pai. Tudo para a glória do teu nome. Manifesta, ó Senhor Jesus, a tua graça, o teu poderio sobre a casa de cada um que presente está e acompanhando este ensino está, porque eles têm fome e desejam aprender mais contigo, Pai, buscar mais do Senhor. E o Senhor é fiel, porque o Senhor não deixa ninguém passando fome, Pai. Aleluia. Tu és o bom Pai, porque a palavra diz que Jesus propriamente libera que nós que somos meros mortais, se um filho pede pão, não daremos pedra, se o filho pede peixe, não daremos serpente. Imagina tu, ó bom Deus soberano, tu és bom, tu dá muito mais do que aquilo que pedimos. Então, Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora aos teus anjos, Pai, libera os teus anjos específicos, em nome de Jesus Cristo, para guardar a casa de cada um e guardar a mente e o coração de cada um presente e cada um que está acompanhando este conteúdo, para que cada um receba a sua porção. A sua semente será lançada nesta noite, Pai. A sua semente será lançada neste encontro, nesta online. E essa semente, Pai, eu desejo do meu coração e peço a tua ajuda, ó Senhor Jesus, Rei da Glória, que elas caiam em terras prontas e férteis, sem espinhos, sem pedregulho, para que venham a germinar, gerar a boa planta, gerando a boa árvore, frutificando o fruto que agrada ao bom fruto, o fruto do Espírito de Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, já te agradeço, e seja feita a tua vontade. Eis-me aqui como teu instrumento, a minha boca agora é a tua boca. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia. Hoje o pai quer falar novamente com os filhos e ele quer ensinar, mostrar para nós, povo que estamos perambulando sobre essa terra, o que é o filho de Deus e o que é o filho de Satanás e quais são as recompensas. Amém? Porque tem o filho de Satanás que está caminhando sobre essa terra, mas vivendo para o mundo. Tem o Filho de Deus que está caminhando para essa terra e vivendo para o reino. Eita, aleluia! Movendo o reino dos céus. Eita, glória, os céus abriu aqui agora. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Aleluia! Vamos falar um pouquinho sobre todos nós e a boa vontade do Senhor para com cada um de nós. Sabemos que a palavra vai dizer que o Filho de Deus vive a plenitude de Deus. Este é o Filho que confia, que descansa e que caminha conforme a vontade de Deus, e não conforme os seus desejos, as suas ações, escolhas, os seus próprios
dentro do seu próprio entendimento e conhecimento, ou seja, na força do seu braço. E hoje é o que mais tem, porque estamos vivendo uma era onde está tudo muito rápido. A era da informação. Está cheio de informação, está cheio de conteúdo, e as pessoas estão sem tempo. Dizem elas que estão sem tempo. Eu passei por isso, ali na década, né? 2018, 19, 2020, 21, 22, eu estava passando por isso. 2023, o Senhor Jesus me pegou, e 2023 foi um ano que, para mim, foi o ano mais turbulento da minha vida. Por que foi o ano mais turbulento da minha vida? Porque eu tinha construído algo. Estava construindo um império para exaltar o meu nome, para minha glória, os meus sonhos. Eu já estava conquistando, eu estava cheio de planos. E 2023 para mim foi um caos. Por quê? Porque eu precisei ceder à vontade do Senhor Jesus, por amor a Ele, negando-me a mim mesmo várias e várias vezes no decorrer do dia. Porque todos nós temos problemas, concorda? Todos nós temos problemas. E geralmente quando a gente tem um problema que às vezes a gente já teve lá no passado, e a gente já sabe como resolver, ou a gente já resolve de ato, ou a gente vai pedir conselhos para alguém, né, que talvez já tenha passado por uma situação, para resolver esse problema. E aí, neste momento, neste ano específico, eu precisei resolver os problemas meus com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele me colocou numa zona de extremo desconforto, por assim dizer, porque eu tive que abrir mão de tudo que eu sabia, abrir mão de todo o meu conhecimento, abrir mão dos meus sonhos, que para mim foi o mais doloroso, abrir mão de estar por perto das pessoas que eu amava, que fazia parte da minha rotina, pessoas que para mim eram muito mais do que própria família. Eu abri mão disso, eu precisei abrir mão disso. E foi muito rápido. E conforme eu já vou te entregar uma chave, aleluia, anota, pega essa chave. Quanto mais você se inclinar a perguntar para o Espírito Santo, se inclinar a perguntar para o Senhor Jesus, e se você já tem intimidade até mesmo com o papai, se inclinar para perguntar para ele, melhor serão os seus passos, mais firmes serão os seus passos, e mais nele você se encontra, e mais dele em ti é visto. Aleluia. Manifesta. Glória a Jesus. Mais rápido você cresce. Essa chave é poderosa. O problema é que a gente é muito apressado. Quando a corda aperta, quando a água bate na bunda, a gente vai buscar a solução por conta própria. Faz uma oração, informa o Senhor, Senhor, entra com providência, e intervém o negócio, e só comunica, e levanta dali da oração, nem para ouvir, nem busca escutar ele, entender dele, uma revelação dele, uma informação dele, e já sai correndo. Por quê? Porque a água já está batendo na bunda, geralmente é assim. A corda já está mordendo o pescoço. Não é mesmo? E aí a gente faz por conta própria. E quando a gente faz por conta própria, o Senhor cruza os braços e diz, então tá bom, vai lá. Adiantou perder o seu tempo para vir buscar a mim, gerar uma comunicação, apenas me comunicou de algo e fez por si? Não. Então, a gente é filho. Eu creio que eu estou falando com filho. E o filho que é filho, ele adora ser exortado pelo pai. Por quê? Porque o filho que é exortado por Deus é filho. A palavra diz que o pai exorta o filho que ama. Aleluia. Queiras tu, meu amado, queiras tu, minha amada, minha irmã e meu irmão, ser exortado pelo Senhor o dia todo, todo dia. Queiras tu ser exortado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque neste momento você tem a plena convicção que tu é filho. Aleluia. Que está tentando na jornada, caminhada com Deus,
seguindo as suas leis, seus mandamentos, os seus decretos, fazendo a vontade do Eterno e não a sua vontade, fazendo o que ele diz para fazer e não o que eu quero fazer. Saindo de dentro de casa quando ele diz, pode sair. Ficar em casa quando ele diz, fica em casa, não sai hoje. E muitas das vezes, porque nós somos inclinados ao maligno, e muitas das vezes, e a gente é muito falho, não é mesmo? E aí muitas das vezes a gente ainda nessa falha, ele por amor do nome dele, por amor a ele, e olha aqui, meu Deus, essa chave é incrível. Por amor a ele nos dá livramento, ele envia os seus anjos. O Senhor Jesus é incrível. Ele envia os seus anjos para nos dar livramento. Por que por amor a ele? O primeiro mandamento vai dizer: ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. Jesus diz: o primeiro e maior mandamento é amar a Deus, o teu Deus, de todo o teu coração. Quando a gente começa a cumprir esse mandamento, que é de todo o coração, o que significa isso? O meu coração só tem espaço para ele e não mais para os meus deleites, os meus prazeres, os meus intentos. Aí a minha mente começa a navegar nos pensamentos que vêm de Cristo nosso Senhor, porque a palavra vai dizer, nascidos em Cristo, nasceu em Cristo, negou-te a ti mesmo, tomou a cruz e está caminhando na direção e seguindo os passos do Senhor Jesus. Nesse momento, a mente de Cristo se manifesta na nossa mente. Aleluia! Louvado seja Jesus por isso. E aí a nossa mente, somente pensamentos cristãos, Cristo, navegam, são gerados. Porque começou no nosso coração. E esse amor, não somos nós que movemos. Não é a gente que ama a Deus. Nunca foi. Você sabia? Nunca foi nós quem amamos Deus. A palavra vai dizer que nós amamos ele porque ele nos amou primeiro, mas aí entra uma incógnita aí. Entra uma revelação muito profunda. Porque quando a gente decide abrir a porta, a gente tropeçou, caiu, reconheci, errei, cometi um pecado, cometi uma transgressão contra o Senhor, eu cometi a iniquidade, estou errado, me arrependo disso, tomei uma decisão, não quero mais fazer, só que eu não consigo parar de fazer, porque eu sou fraco pra caramba. E eu reconheço isso. Aí eu me arrependo disso, eu peço perdão por isso, e eu peço ajuda. Senhor Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Inclina-me para ti. Estendi os braços, aí ele entra. Estendi o braço, abri a porta. Ele o braço, ele me toma pela mão e me ajuda. Me sustenta. Que eu cair é do homem, levantar é de Deus. Aleluia. Amém? E aí o que acontece? Nesse momento, se cumpre o que diz a palavra. Por amor do nome dele. Por amor dele. A sua misericórdia dura de geração em geração, dura para sempre. Benignidade. Bendito é o Senhor. Aleluia, Jesus. E aí o que acontece? Esse livramento vem por amor do nome dele, por amor dele. Porque quando nós estamos inclinados para ele e executando, caminhando, seguindo o mandamento número 1, o maior mandamento, vai cumprir o segundo, porque é o amor dele. E o primeiro cumpre na nossa vida dos livramentos, porque ele vai nos livrar. O nome dele, a imagem dele, o amor dele está dentro, em movimento. Não para. E crescente. Dia após dia ele vai crescendo cada vez mais, cada vez mais. Pouquinho em pouquinho vai crescendo, pouquinho em pouquinho vai crescendo. E por que de pouquinho em pouquinho? Porque a gente tropeça, a gente cai, a gente é falho, a gente é maligno. Na maioria das vezes a gente continua contaminado. A libertação, não é um assunto que eu vou entrar hoje, é enquanto estivermos respirando em cima dessa terra aqui. Antes do Senhor Jesus nos levar para a dimensão da glória, amém? Arrebatamento é a dimensão. Antes do Senhor Jesus vir nos buscar, enquanto estivermos respirando, caminhando sobre essa terra, a gente precisa ser liberto. Todo dia. Está cheio de raízes para ser arrancadas do nosso ser. Amém? E uma das principais que o Senhor, nosso Deus e Pai,
deseja e tem anseio é nos libertar da doutrina. Porque, infelizmente, muitos aprenderam o erro. Aprenderam através da palavra o engano. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo está me trazendo aqui. Quando Jesus foi para o deserto, Satanás se apresenta. E em diversos momentos, Satanás usa a própria palavra para persuadir Jesus, enganar Jesus. Aí você deve estar pensando, tá, mas profeta, daí significa então que tem os pastores que estão ensinando na palavra e aí é Satanás? Não e sim. Não e sim. Não que seja o próprio Satanás, mas deixa eu te falar uma coisa. Nunca foi eu, nunca vai ser você e nunca será você. Nunca foi você. Todas as nossas atitudes, ações, pensamentos, desejos, desejo não vem de Deus, tá? Desejos, essas coisas, desejo é um sentimento, saiba disso, isso é uma chave. Desejo é sentimento, sentimento é alma. A alma, ela sempre será instruída por Satanás. A alma, se nós deixarmos por conta dela, nós estamos todos condenados. É abominável ao Senhor, mas para ele não tem valor nenhum, não tem preço. Por isso que a sua misericórdia se estabelece, a sua glória, o seu poder e o seu amor. Aleluia. Por amor, olha só, olha isso, que sinal de amor. Por amor, ele deu tudo por mim. E eu nem aqui estava. Eu nunca mereci isso. Mas ele entregou tudo. Eu acredito que por você também. Olha o movimento do amor. Amém? Então, quando a gente está falando algo do nosso próprio conhecimento, a gente está caminhando na nossa força, e o nosso conhecimento e a nossa força vem da alma. É zero confiança na palavra do Senhor e na vontade do Eterno. Aí a gente lê, tira uma base, estuda, cria um canhotinho, na maioria das vezes, não é mesmo? E aí a gente traz esse ensino. E esse ensino, ele vem, não é que ele vem totalmente errado, mas ele não vem puro. Ele não é puro. E se não estiver puro, sob uma unção, todos recebemos a impureza. Todos ficamos contaminados. Unção contaminada. Não significa que é 100% contaminado, é 100% Satanás. Por isso que não é, mas é. Contaminado. E aí aquilo entra, a gente caminha sobre aquilo e a gente está andando nesse fundamento. E o Pai, ele quer fazer uma libertação, porque o povo precisa conhecer a verdade. E uma coisa, o povo que se inclinar, se você, meu irmão, minha irmã, se inclinar para essa libertação, para querer conhecer de verdade, a verdade do eterno Rei da Glória, Senhor Jesus, ele há de revelar, ele há de preparar o teu coração para receber verdadeiramente toda a verdade. Amém? E quem não estiver inclinado para isso, por conta do dia a dia, da rotina, do trabalho, da correria e etc. e tudo mais, dos problemas e as complicações, vai passar e vai perder, porque a verdade vai estourar. Escuta o que eu estou te dizendo, isso é uma profecia. A verdade vai estourar em todo o mundo, sobre todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra, a verdade há de vir à tona, nas redes de televisão, nos rádios, em todo lugar. A verdade vai ser aberta. Deu de ocultismo. Vai vir à tona. Infelizmente, os incrédulos, os perversos, não darão nem ouvidos para isso. Os cegos nem verão. Os surdos, Isaías diz, Jeremias diz, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Ai, ai, ai. Nem chegamos na palavra ainda, ó. Aleluia, Jesus. Aleluia.
O Pai, ele está fazendo, você não está sabendo? O povo, a nação, as nações estão sendo peneirados. O meu papai, tá? Meu papai, maravilhoso, mais lindo, perfeito, ele está dividindo o povo. E ele pede para mim falar para você, meu irmão, minha irmã, isto. Ele está dividindo o povo. Sabe por quê? Porque eu quero te entregar uma outra profecia. 2026 há de começar, 2027 vai ser o maior impacto global, caos financeiro. Filho de rei é príncipe, e o filho do rei anda e vive uma vida de príncipe. O filho do eterno, do rei da glória, este não passará aperto neste momento, porque o papai, o rei, ele há de sustentar. Amém? Mas terão aqueles que, infelizmente, né? Infelizmente, hão de sucumbir. Tanto os filhos, o povo de Deus, aqueles que estão na presença, buscando e etc. e tudo mais, clamando a Deus, mas não é filho, é povo, quanto os filhos de Satanás. Por que é filho e não é povo? Porque o filho, ele compreende que o pai é rei e que a vontade do pai é estabelecida e é decreto. Se você já assistiu algum filme, alguma coisa que fala dos reis, se você leu alguma história de reis, o rei, ele sempre tinha, inclusive a Bíblia vai falar sobre reis também, tá? Os reis, eles sempre tinham um anel, era o selo. Através daquele anel era selo, selo é decreto. A palavra do Senhor é selo. Aleluia. Olha, está falando isso pela primeira vez através da minha vida. Nunca ouvi isso. A palavra de Deus é selo. Aleluia. E se é selo, não tem como mover, não tem como mudar. Aquilo ali se cumpre e ponto final. Glória a Jesus por isso. E o filho, ele segue a risca o que é selado por Deus. E antes de fazer qualquer movimento, ele vai até o rei, perguntar ao rei o que deve ser feito. Porque quem dá a direção, quem dá a última palavra sempre será o rei. Amém? E eu sou o príncipe, sou filho do rei, o eterno, o glorioso. Aleluia. Aquele que é, que há e o que há de vir. Que era, né? É e há de vir. Aleluia. O alfa, o ômega. Glória a Jesus. Olha só. Filhos. Filhos. Salmo 1. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Filho. Esse é o filho. Porque esse segue os conselhos do pai. Oh, glória! Não limita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Filho. O filho, ele não busca contenda, ele se afasta. Ele não busca escarnecimento, ele se afasta. O filho que é filho, ele nem fala de Deus em ambientes que há de haver zombaria. E só fala de Deus nesses ambientes se Deus, o papai, dizer: quero que fale de mim, abra a boca, e eu falarei. E aí a gente pode abrir a boca e ficar em paz. Vão zombar? Vão. Vão falar um monte de besteira? Vão. Mas nós estamos guardados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Olha isso. Conhecer as leis do Senhor? Mandamentos, Levítico. Deuteronômio vai falar das leis e do que você recebe ao transgredir a lei ou a cumprir a lei. Jesus, ele não veio para abolir a lei. Jesus, ele veio para que a lei se cumpra, porque ele é a própria lei. Amém?
os espíritos malignos, demônios, principado, potestade, tronos e níveis acima, estes andam sempre na regra, eles sempre andam na legalidade, eles sempre andam legal. É estranho falar que eles andam legais, né? Mas, tratando-se de lei criada pelo Eterno, nosso Papai, eles andam sob a lei. Por isso que o povo sucumbe. Porque o povo não conhece, não querem conhecer a lei. A pessoa está lá dentro frequentando um culto, uma, uma casa lá de tijolo e concreto, né? Chamado de igreja hoje. As pessoas estão lá e estão sucumbindo igual. Por quê? Deus quer? Não, nunca quis. Deus, ele nunca quis. Se nós formos ler a palavra lá em Deuteronômio, lá em Juízes, lá em Reis, lá em Jeremias, os profetas, se nós formos ler que tudo faz parte, vai ter uma passagem que vai dizer assim, ó, que o povo vai comer da sua própria carne, que acabou tudo. O povo vai cair a fio de espada. O povo estava até, inclusive, entregando seus para Satanás, prestando culto. E o Senhor quis isso? Não. O povo ia contra o Senhor naquele deserto. E mesmo assim o Senhor sustentou eles por 40 anos. Mesmo assim o Senhor não permitiu que eles ficassem com, sabe, tudo sujo, com roupa. Porque é deserto, imagina um deserto, 40 graus a temperatura mínima, o mais frio. Imagina, 60 graus, vento, sabe, aquele poeirão, sol escaldante. E Deus, o papai, olha só, mesmo o povo indo contra, mas ele tinha feito uma promessa. E ele queria acabar com tudo, inclusive. Mas Moisés, o seu servo, por amor dele, olha só, o segundo Deus, Jesus, é Deus. Jesus era verbo, o verbo era o início, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Depois que o verbo se fez carne, está lá no livro de João. Obrigado, Espírito Santo. Eu não lembro de passagem nenhuma e onde está, tá? O Espírito Santo vai soprando. Glória a Jesus. Nesse momento, por amor dele, o Espírito de Deus que estava sobre Moisés lembrou o Senhor que ele havia feito uma promessa. E o Senhor guardou aquele povo, sustentou aquele povo por mais de 40 anos. Não, o povo não sujou, não ficaram sujos. A sandália não estourava e não ficava velha. A roupa não rasgava e não ficava velha. Até o gado que estava junto, as ovelhas, os carneiros, eram sustentados pelo Senhor, porque não tinha o que comer. Era deserto. Você tem noção disso? Foram escolhidos. Aí depois vem toda a situação, tá? Depois vem todo o caos, porque daí vem a lei. Aí vem o caos. Mas olha só, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Oh, glória! E quando a gente medita sobre algo, a gente aprende muitas coisas. Agora vou entregar outra chave. Pega essa chave. Pede para o nosso melhor amigo, o melhor amigo que possa estar e existir, e está, não é que existe, ele está sobre a face da terra, o Espírito Santo. E medita sobre a palavra do Senhor para ver. É sobrenatural. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que é feito, tudo que faz, tudo que toca, tudo que move, prospera. Eu não sei se você está passando por alguma situação, algum problema, algum caos, tá? Às vezes, você já sabe disso e começou a andar na presença do Eterno, você está caminhando sob as leis do Eterno, inclinado para o Eterno, a tua vontade já caiu por terra, a tua vontade se foi, não é mais a tua vontade, acabou, o velho homem morreu,
Amém? Se isso está acontecendo e você ainda está passando por uma situação, o Senhor está te provando. E continue perseverando. Amém? Para ser aprovado, porque bem-aventurado é o homem que é feliz por ser provado por Deus. Porque ele já reconhece que é uma prova. E se é prova, o Senhor está sustentando. E se o Senhor está sustentando numa prova e você confia no Senhor, você persevera, você vence. Porque não é você que vence, é Ele que está sobre você. O Espírito dele está te inclinando. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para perseverar, para vencer Satanás. Mostrando para mim e para você que se nós estivermos sendo movidos pelo Espírito Santo e não pelas nossas vontades, amém? Não tem para Satanás. Glória a Jesus. Glória a Deus. E aí, tudo o que nós tocar a mão vai prosperar. Tá aqui, ó. Tudo o que ele faz, prospera. É palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. É plantado ao lado do ribeiro, está na presença do Senhor. O Senhor é o ribeiro, o Senhor é a água viva. Nós estamos ali do ladinho dele. Amém? Glória a Deus. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Ó quem não é filho de Deus. Filho de Satanás. Inclinado para Satanás. Povo, mas inclinado para Satanás. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Não tem como. Não tem como. É impossível. É impossível. Porque onde tem justo e santo, filho de Deus, existe algo chamado luz eterna e divina, Jesus Cristo. Nada abala este justo. Nada. Situação nenhuma vai abalar. Situação nenhuma vai tremer ele e tirar ele do centro do Senhor. Porque ele é um filho. Amém? Só por isso, tá? E o ímpio, ele não consegue ficar. Filho de Satanás não consegue ficar nessa presença. Ele se afasta porque não faz parte da, como é que eu vou dizer, da identidade dele. Não faz parte da sua áurea, da sua energia, do seu ser, do seu conhecimento, das suas inclinações, do que tem hábitos de ser feito. Amém? Pois o Senhor prova o caminho dos justos. Olha isso. Porque eu falei agora há pouco, ó, porque o Senhor prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu aprendi com o papai recentemente? Recentemente, estou passando agora pela primeira vez online, ao vivo, sobre isso. Amém? Sabe como que o Senhor como que o Senhor, como é que eu vou dizer isso? Me ensina, me dá uma palavra mais fácil. Não, essa que tu tá dando é muito difícil, o povo não vai entender. Julga, não é que julga, como o Senhor, ele... Ai, Jesus. Espírito Santo, me ajuda com essa palavra, tá muito difícil essa. Aquela fácil, a mais fácil, para que o teu povo entenda, amém? Castiga. E obrigado, Espírito Santo, tu é maravilhoso. O Espírito Santo está me trazendo uma palavra aqui que se eu falasse, eu nunca ouvi na vida. Sabe como que o Senhor, nosso soberano, eterno Deus e Pai, castiga o povo, os ímpios? Sabe como? Fácil. Obrigado, Espírito Santo. Vamos lá em 1 Romanos. Primeira Romanos não, né? Romanos 1. Romanos 1, deixa eu achar aqui, Romanos. Gálatas, Coríntios, Romanos. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Tu é maravilhoso, meu amado. Tu é perfeito, Espírito Santo, meu melhor amigo. Seria eu um nada sem você, meu amado. Olha só, eu ia ler 2 versículos aqui, mas o Espírito Santo está pedindo para ler praticamente tudo.
Romanos 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O castigo de Deus, do Papai, do Eterno, para com os ímpios, é entregar eles para os seus próprios desejos, seus próprios deleites. E esses deleites não vêm do Senhor, esses desejos não vêm do Senhor, esses desejos são satânicos, diabólicos, desejos almáticos. E desejos almáticos sempre foram alicerçados nos tronos satânicos. Todos os tronos, os desejos são os tronos de Satanás. O diabo, ele criou uma manifestação absurda, absurda. E o soberano, nosso Deus e Pai, ele já sabia disso. E ele sabe disso. Só que aí ele vai dizer lá em Gênesis, que agora, ele fala, 2 vezes, inclusive, ele fala, agora eles são como nós, deuses, porque eles têm o conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, o mal alimenta o seu próprio deleite, é prazeroso, momentâneo, mas é prazeroso. E quando a gente nega isso para viver o desejo de Deus, o prazer, ele é perpétuo. Ele não é momentâneo. Ele permanece, ele perdura. É extraordinário. Eu já vivi o prazer mundano, né? Porque eu era do mundo, esses deleites. E é assim mesmo que acontece. Agora, nada se compara com o prazer no Pai. Porque não é o meu desejo sendo feito. É Ele estabelecido, Ele manifesto, Ele habitando, Ele movendo-me conforme o seu querer, o seu desejo, o seu interesse. E eu alegrando-me nele, porque é o meu espírito que está prevalecendo e instruindo a minha alma que Ele é Deus e que Ele é o controle da minha caminhada. Aleluia, filho. Esse é o filho. Mas olha só os ímpios. Aqueles que acham que são filhos e não são, tá? Aquele que está buscando a Deus, ora a Deus, lê a palavra e está ali e glória a Deus e abençoa o irmão, abençoa a irmã, e, né? Mas sempre não é filho, na maioria das vezes. Por quê? Porque não está 100% inclinado para as boas e agradáveis vontades de Deus. A palavra vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você estiver caminhando para fazer a vontade de Deus e não está sendo muito boa, não, significa que coisas em você precisam morrer, precisa ser mortificado. Ele só pode ser soberano e eterno, ele só pode ser o teu Senhor e único Senhor quando o teu ser está morto, quando o teu eu morreu, mortificou. Aí ele é o Senhor. Amém? Não pode servir a 2 senhores. Servirá a um bem e outro mal, ou vice-versa. Não tem como. Ou serve ao Rei da Glória, o Criador, ou serve o Deus que domina e comanda essa geração, esse mundo em si, que não é o planeta Terra, é o mundo, essa dimensão que a gente anda, essa terceira dimensão. Satanás domina isso aqui. Não é Deus. Não é de Deus. E Satanás fala que não é de Deus. Ele mesmo, para próprio Jesus, ele diz, está vendo? Olha tudo que teus olhos vê aqui, ó. É tudo meu. Inclina-te para mim e eu te darei. Compreende? Aleluia. Vamos continuar a leitura aqui do que o ímpio recebe. Essa é a forma do Senhor deixar que o ímpio se deleite nos seus próprias impiedades. E aí a palavra vai dizer, o justo é cada vez mais justo e o ímpio cada vez mais ímpio. Deixe que o justo busque a sua justiça em mim para continuar sendo justo. O justo mais justo, o ímpio mais ímpio. Aquele que tem vai ter mais, aleluia, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Forte isso.
Versículo 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Vê se alguma coisa disso aqui está acontecendo hoje em abundância. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, abominação ao Senhor. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram nas paixões um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Forte, né? Tá cheio hoje em dia disso. E não para por aí. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável. Olha isso. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Olha a magnitude disso. Ele entregou. Ele disse, ó, tá por conta, né? Disposto, está disposto mentalmente. Não, eu vou fazer, sabe? Custe o que custar. Continuo, estou mergulhado nisso. Perversão. Ai, Jesus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável ao Senhor. É reprovado. O Senhor nunca provou isso para praticarem o que não deviam. As pessoas estão praticando um monte de coisas hoje, né? Não devia. Olha isso. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Aí, às vezes, a pessoa está lá do outro lado agora ouvindo essas palavras, né? E dizendo assim, poxa, mas eu estou praticando uma coisa dessa, mas como assim homicídio? A partir do momento que a gente pratica algo, a gente já estamos praticando homicídio, matando a nossa a nossa inclinação para Deus e matando a graça de Deus, o amor de Deus, matando. Estamos nos lançando no precipício, estamos nos lançando no abismo. Caluniadores, versículo 30, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Vamos voltar. Inventam maneiras de praticar o mal. Inventam um monte de coisa. Inventa. Vamos inventar um santo agora para a gente adorar. Vamos inventar um negócio aqui para a gente, um pingente da sorte. Ai, Jesus. Vamos inventar uma prática sexual diferente. Apimentar as coisas. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem seus pais. Aí tinha dia dos pais agora, final de semana, não tinha? Deus está irado. Primeiro porque as pessoas estão praticando algo que não sabem nem o que estão praticando. Isso é uma adoração diabólica. Uma data de adoração é diabólica isso. Isso é uma adoração a um trono. Se for correr a história e buscar o Espírito Santo, me trouxe isso, tá? Lá atrás, muito, muito, muito para trás dos tempos, havia uma adoração, uma data festiva ao Pai Deus, por conta da semente, das plantas e tudo mais. E essa se tornou o Dia dos Pais. Aí sabe por que o papai, nosso soberano e eterno Deus, está irado? Porque o povo tira uma data para ir lá fazer festa em uma adoração, não honra nem o pai nem a mãe, nem sabe o que significa, e não tira muito menos um dia, ou uma hora pelo menos por dia, para ele, para Deus, para estar com o Espírito Santo, para estar com o Senhor Jesus, o conhecendo, compreendendo, buscando nele direção, qual o caminho, como eu devo prosseguir, querendo conhecê-lo, pelo menos conhecer ele. Não estão honrando a Deus, não sabe o que é honrar um pai e uma mãe,
e tiram um dia para fazer isso, onde muitos acabam terminando o dia no soco. Eu vi isso muitas vezes acontecer. A perversidade. Oh, misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. São insensatos, versículo 31. Desleais, sem amor pela família, implacáveis. Olha isso, implacáveis. Não existe limite. Não existe. Algo que agora está novo, dentro de pouco tempo já deixou de ser novidade. Tem algo a mais. Implacável. Não tem limite. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso aqui, ó, essa leitura, essa passagem, é a forma de Deus castigar o povo. Sabe como que o Senhor castiga? Porque Ele é amor, Ele nos ama, Ele nos quer, Ele nos quer muito mais do que nós queremos Ele. Ele quer muito mais que você conheça Ele, porque Ele já te conhece, que você conheça Ele do que você mesmo deseja. Ele deseja muito, 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 multiplica esse muito aí que você tem, mais conversar contigo do que você deseja conversar com Ele. Ele deseja muito mais, multiplica novamente, que tu ouça a voz dele do que você mesmo deseja ouvir a voz dele. Ele deseja muito mais a tua prosperidade, a tua vida plenitude, a plenitude de Deus, uma vida plena, com paz, com regaço, com bonança, com graça e alegria, com vida, vigor, juventude, rejuvenescimento, muito mais do que tu deseja com ele. Ele deseja. E por esse motivo, o povo sabendo disso, entendendo isso, conhecendo, tá aqui, ó, conhecendo o justo decreto de Deus, mesmo assim o povo conhecendo o justo decreto de Deus, se inclina para a perversidade. Aí o que ele faz? Deixa. Deixa. Inclina mais, deseje mais, queira mais. Já está castigando. A forma de castigo, essa é a maneira de Deus castigar o seu povo. O povo está inclinado à perversidade, ele permite que continuem. Deixa, ó, tá na perversidade, continue na perversidade. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Não queiramos estar inclinados para este mal. Vamos caminhar como filhos. Vamos ser filhos. Aleluia. Filho de Deus é o decreto de Salmos 1. O Filho de Deus, nos tempos atuais, que todo mundo aí está passando por problemas financeiros, é aquele que diz lá em Salmo 127, versículo 2, obrigado, Espírito Santo. Eu não lembro certo que está escrito, mas eu vou procurar aqui para nós ler. Amém? Vamos trazer, o Espírito Santo está falando. Glória a Jesus. Te amo, Espírito Santo. Obrigado, meu lindo. Salmo 127, versículo 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Versículo 3: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Essa é essa versão. Tem uma outra versão aqui que fala um pouquinho diferente. Aleluia. Deixa eu achar aqui onde está. Glórias a Jesus. Oh, louvado seja Deus. Na outra versão vai falar sobre comer o pão das dores. Pão de dores. Salmo 92, 93. Vamos para frente. Glória a Jesus. 102, 117. Essa Bíblia aqui, grandona, que eu estou procurando agora, é uma Bíblia de leitura diária. Então, ela fica toda diferente. Ela não acompanha igual a normal. 119.
Aleluia. 21, 22. Tá pertinho. Glória a Jesus. Agora eu passei um pouquinho. Amém, Jesus. Te amamos, Senhor. Eu te amo, Pai. Muito, muito. Tu és o perfeito, tu és maravilhoso. 125. Está na próxima página. Passei uma. Glória a Jesus. Segura aí, meu irmão. Segura aí. 127. Inútil vos será, ó. 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Sabe o que o Senhor quer falar aqui? Aquele que não é filho, tá? Quem não é filho, quem não está caminhando num desígnio de filho, está passando por uma necessidade, digamos por assim dizer. Não que está faltando, mas nunca tem. Compreende? Sobrou um dinheirinho lá do salário, queimou uma televisão. Aí foi aquele trocadinho, né? Não deu nem para, sei lá, sair, dar um passeio com a família. Foi aquele trocadinho, ficou devendo um pouco para o próximo mês. Aí no próximo mês deu tudo certo, mas alguma coisa necessitou e precisou gastar aquele trocadinho. Ficou devendo mais um pouco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse não é filho. Esse é povo. Ah, mas o Senhor abriu uma porta de emprego. Favor, misericórdia, amor. Lembra como que funciona o amor de Deus? Foi falado. Aleluia. Mas os filhos não. O filho não precisa acordar cedão, não precisa dormir tarde, não precisa estar preocupado, não tem insônia. Dorme, descansa. E quando ele acorda, já está tudo feito. Porque enquanto ele está dormindo, o Senhor está fazendo por ele, por amor dele, porque esse amor habita no filho, e o filho só se move quando o pai diz para se mover. Aleluia! O filho está fazendo aquilo que o pai disse que era para fazer. O filho negou-se a si mesmo para estar na direção do pai. Aí, enquanto o filho dorme, o pai prepara tudo. O pai prepara cliente, o pai prepara terreno, o pai prepara ambiente, o pai prepara casa, prepara carro, prepara tudo. Por quê? Porque é filho. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Te amo, meu pai. Jeremias 33. Vamos achar Jeremias aqui. Jeremias 33. O Espírito Santo quer falar com a gente hoje na palavra também. Ó. Glória a Jesus. Eu amo o Espírito Santo, sabe por quê? Porque ele nos direciona na palavra. E pela palavra ele vem trazendo as revelações e as verdades. Ele quer nos direcionar na sua verdade. Quer nos ensinar a caminhar como filhos. Ele quer nos tirar do engano, da perversidade, do maligno. Aleluia. Aleluia. Ó o Senhor, olha que benevolente que é o nosso Deus. Versículo 2: Assim diz o Senhor que fez a terra. Jeremias 33, versículo 2: Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou no seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Vou ler de novo. Pega essa chave, meu amado, minha amada. Pega essa chave, porque o Senhor, ele deseja de verdade que nós compreendamos o primeiro mandamento e executamos este. Porque se esse é executado, o amor dele é movido por ele. Nunca foi eu e nunca foi você. Nunca vai ser eu e nunca vai ser você. Não é eu e não é você. Amém? Sempre foi ele. Sempre. Quando a gente inclina para que o nosso espírito esteja submetendo a nossa alma a ele, nosso espírito é pronto. Jesus diz: Eis que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele vai para o monte orar, com Pedro, João, ele vai mais à frente, porque a alma dele começa a se perturbar dentro dele.
pelas coisas que vão acontecer, não pela agressão, não pelas pancadas, não por isso, não por isso. Porque ele já sabia, ele já veio para isso, ele já sabia disso. Mas não foi por isso. Era porque ele ia ser separado. O véu se rasgou de cima a baixo. Foi separado. Eles eram um. O véu era um. Se dividiu em dois. Amém? Então, nesse momento, Pedro dorme, Jesus vem e diz: não pode, porventura, vigiar nem por uma hora? Orar por uma hora? E ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando o nosso espírito está inclinado para Deus, Deus se move e faz com que o nosso espírito permaneça nesse domínio, e ele começa a ensinar a nossa alma perversa que Deus é Deus. E ponto final. Isso não é do dia para a noite. Vai ter momentos, eu já passei por isso, de eu mesmo repreender a minha alma várias vezes, e ter momento que eu começar a repreender minha alma, ela não dar ouvidos, de eu ter que chamar a Deus, dizer: Pai, por favor, repreende a minha alma. Num piscar de olhos, eu entrei na dimensão dele, atravessando a rua, olha isso, entrei na dimensão dele, ele veio, ele mandou a minha alma calar, e a minha alma ficou calada até a noite. Amém? Então, olha o que diz aqui, ó. Jeremias 33, versículo 2. Assim diz o Senhor, que fez o céu e a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Ele é. Amém? Versículo 3. Clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quer conhecer a verdade? O Pai, ele quer nos libertar da religiosidade. O Pai, ele quer nos libertar da doutrina. Só ele pode fazer isso. Só Jesus pode nos inclinar para isso. E ele que tem a verdade absoluta. Louvado seja Deus, que hoje ainda tem alguns homens de Deus nessa terra caminhando, que estão inclinados para Deus, que estão dispostos a ouvir a voz de Deus e ser repreendido o tempo todo, ser exortado pelo Senhor o tempo todo, para seguir o bom caminho do Senhor, porque a gente está caminhando num mundo que é perverso, uma dimensão perversa, e a nossa alma, ela tenta a todo momento perseverar. Ela tenta a todo momento perseverar, e se ela persevera, ela se inclina para o maligno, ela é perversa. Ela busca os seus próprios interesses, os seus próprios deleites. Isso é perverso. E se a gente se inclinar e permitir que isso aconteça, infelizmente, nós viveremos a permissão do Senhor. Sabe, a justiça sendo feita, o castigo de Deus, ele nos delibera. Deleite-se nos seus deleites. Deleite-se nas tuas vaidades. Quanto mais tem, mais é. E aí isso só cresce. A gente leu. Não tem limite. Não tem limite. Amém? Aleluia, Jesus. Salmo 4, o Espírito Santo está me trazendo Salmo 4. Vamos lá, Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está fazendo sentido aí, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Salmo 4, versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Se o Senhor escolheu o piedoso e eu estou andando nessa dimensão do Senhor, eu sou piedoso. Amém? E dessa maneira, dessa única forma, desse jeito, ele ouvirá quando eu invocar. Se eu não estiver transgredindo, sendo um transgressor, sabe, transgredindo seus mandamentos, suas leis, se eu estou inclinado para ele, ele vai me ouvir. Se você é um transgressor e se eu sou um transgressor, ele também vai me ouvir. Aí só que entra um detalhe, ele já não tem dever nenhum comigo. Agora, se eu estou caminhando em justiça e com justiça, aí ele me ouve e ele me responde. Salmos 4 continua. Versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Esse é o maior problema, né? O fruto
Gálatas. Domínio próprio. Aí dói. Porque na maior parte dos tempos, se nós estivermos andando, a alma está soberba, a alma prevalece, a gente nunca vai dominar, nunca vai ter domínio próprio. Se o nosso espírito estiver inclinado para Deus e a nossa alma estiver submissa ao nosso espírito, a gente vai conseguir interpretar esse momento. E isso vem de Satanás. A gente vai conseguir interpretar. Dom, isso é um dom, tá? As pessoas não pedem. Para mim, gente, esse é um dos dons mais importantes e que as pessoas deveriam pedir. Você deveria pedir, clamar por isso dia e noite. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Sabe por quê? Porque o nosso espírito está pronto e ele sempre será instruído pela divindade, pelo soberano Rei da Glória Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Deus Pai. Amém? Mas a nossa alma, não. Ela sempre será impulsionada, direcionada por Satanás, por espíritos malignos, por demônios, principados, potestade, tronos. Sempre, ela sempre vai estar inclinada e impulsionada por isso. Todos os seus interesses e deleites e prazeres, desejos almáticos, vêm de Satanás, vêm do diabo. Simples assim. Amém? Então precisamos entender. E lá em Eclesiastes, obrigado, Espírito Santo, Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Irai e não pecai. Tá irado? Aquieta-te. Há tempo de gritar, há tempo de chorar e tudo mais. Mas, jamais, hipótese alguma, quer viver na justiça do eterno? Seja justo, seja íntegro, seja santo. Porque ele é santo. Arrependei-vos de vossas torpezas. Inclinem-se para a santidade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és permitido aqui, Jesus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. De jeito nenhum. Não declarem, não liberem avareza na sua casa sobre o seu parceiro, seu cônjuge, sua família, sua parentela, seu colega, seu irmão. Porque o segundo maior mandamento é amarás o teu irmão, o teu próximo, assim como a ti mesmo. E aí isso quer dizer o quê? Que se você se ira e não tem controle e domínio sobre isso, e você declara e libera sobre o seu próximo, você está deliberando sobre Deus, para ele, e você vive isso. Os frutos que você colhe e planta sempre serão estes. Não pode uma árvore boa dar mau fruto. É impossível. Assim como também não pode a má árvore gerar o bom fruto. Não tem como um dia a árvore é boazinha, boa, só fruto bom, e no outro dia a árvore só fruto mal. É impossível. Ah, hoje eu tô mal, vou gerar os frutos maus. Ah, hoje eu tô bem, vou gerar os frutos bons. É impossível. A árvore boa ou dá fruto bom ou dá fruto bom. Não tem como dar um fruto ruim junto. Podre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos continuar. Versículo 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Quais são os sacrifícios que Deus exige? Sabe como que você vai saber? Conhecendo Ele, confiando nele, tendo comunhão com Ele. Bate-papo, contato. Só assim tu vai saber que tipo de sacrifício que Ele deseja de ti. Em Salmos vai dizer que o Senhor se agrada dos sacrifícios em louvores. Ele adora? Sim. Aí vamos lá. É a boa árvore para gerar esse bom fruto? Para que Deus receba esse fruto? Ou será que é uma árvore que está tentando agora de novo gerar um bom fruto? Não tem problema. Ele, por sua misericórdia e amor, ele vai inclinar para te fortalecer e te ajudar a gerar o bom fruto, mas permanecer gerando bom fruto. Vigiai e orai. Jesus diz, vigiai e orai. Os tempos são malignos e perversos. Vigiai e orai. Essa casta que gera o mau fruto e está sempre gerando mau fruto, está todo dia gerando mau fruto,
Quando vê, já foi. Essa casta só vai se expulsar com jejum e oração. Só assim. Não existe outra maneira. Não tem outra forma. E aí, a partir do momento que você deseja entregar um sacrifício a Deus, que ele se agrade da tua parte, você precisa conhecê-lo, você precisa ter comunhão com ele. Ah, mas eu ainda não conheço nem Jesus face a face. Talvez não conheça nem o Espírito Santo. Deseje conhecê-lo. Deixa eu te falar novamente, eu vou falar novamente, vou liberar aqui novamente. Ele ou eles deseja muito mais do que você te conhecer melhor, que você conheça eles melhor. Porque eles já sabem das tuas necessidades, ele já sabe da tua fraqueza, já sabe da tua inclinação, já sabe de tudo da tua vida. Já sabe de tudo. O maior desejo dele é que tu conheça ele, assim como foi comigo, para se inclinar para a vontade dele. Eu vou trazer um ensino, a próxima aula provavelmente vai ser sobre isso. Eu vou perguntar para o Espírito Santo se vai ser ou para Jesus, nosso Senhor, Rei da Glória. Mas toda vez que eu faço o jejum porque ele pede. Difícil é o momento que eu faço por amor. Eu pego e digo, Senhor, hoje eu quero fazer um jejum porque eu te amo. Eu quero sacrificar um dia meu sem alimento, porque eu te amo, para estar mais em ti, sabe? Mais contigo, mais apegado. Revela-me a tua glória. E ele vai revelar a verdade, o oculto e o escondido. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente leu. Aonde que a gente leu? Jeremias 3. Aquele que clama, ele vai ouvir, e ele vai estar ali, e ele vai revelar tudo. O que não está à luz, ele vai revelar. Vai vir à luz. Amém? Mas na maioria das vezes, ele me pede, filho, faz um jejum para mim. Eu geralmente já olho por quantos dias. Porque algumas horas também não faz sentido. Amém? Louvado seja Deus. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Desfrute você deste bem, meu amado e minha amada. Desfrute. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço. Eita glória, isso aqui não tem preço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aí, se você está olhando aí para o terreno do vizinho, para o gramado, o jardim do lado, que está mais verdinho, por isso que você não vive isso aqui. Melhor deixa eu te falar uma coisa, o ímpio prospera por permissão de Deus. O ímpio prospera por permissão de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata, simples assim. E sabe para quê? Para que depois tudo isso seja dado à mão do justo. Eita glória! Queremos ser justos, Jesus, nos ajuda. Tem misericórdia da nossa perversidade, Jesus. Nos incline para ti. Mas olha isso. Encheste, ele é o único que pode. Essa alegria é paz, tá? Essa alegria não é aquela alegria que você sente, não, de, tô comendo alguma coisa e fiquei alegre. Tô alegre, porque hoje é sexta. Tô alegre porque deu certo, entrou um dinheiro na conta. Tô alegre porque... Não tem nada a ver com isso. Isso é alma. Cuidado. Isso aí gera um abismo e um baita do abismo, hein? E quando cai, cai feio. Encheste o meu coração de alegria. Primeiro mandamento. Encheste o meu coração de alegria. Primeiro mandamento. Obrigado, Espírito Santo. Encheste o meu coração de alegria. Primeiro mandamento. Tá pedindo para me falar aqui para você gravar isso aqui, ó. Cravadinho nas tábuas do teu coração. Encheste o meu coração de alegria. Primeiro mandamento. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura, trigo e vinho, aquele que tem um carro top, aquele que tem uma mansão, aquele que acorda tarde e tem uma casa luxuosa, tá na piscina, viaja pra caramba e tem roupa de luxo tudo aquilo que tá habitando aí no teu coração, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Não vem. O Senhor deseja que nós desfrutamos do melhor dessa terra. E a gente vai desfrutar se nós caminharmos como filhos, tomar a decisão de ser filhos de Deus. Tomar a decisão de ser filhos de Deus. Isso é libertação. Isso é liberdade. Isso é vida em abundância.
Isso é reconhecimento que somos caídos e perversos e precisamos dele para estar sendo sustentado o tempo todo. Ele é o meu sustento. Desejo eu que ele seja o seu sustento. Aleluia. Amém? E aí a gente pode andar com um carro bom, a gente pode andar com uma roupa boa, top, ter uma casa top. Só que no momento que ele diz, ó, tudo que tu tem não é mais teu, tá? Chama fulano de tal para morar aí, vende isso aí, entrega para tal lugar, leva isso e dá para fulano. E às vezes ele te abençoou, bendito, o filho é bendito, tá? Não é favor, o filho é bendito. O bendito é aquele que herdará todo palmo de terra que colocar a planta dos pés. O filho é aquele que haverá abundância em tudo aquilo que tocar, prospera. Amém? E aí o Senhor está te colocando como um bendito, um filho de Deus, e através do seu trabalho você está conquistando, vivendo melhor, tendo casa boa e carro bom, e aí do nada o Senhor diz, ó, dá tudo que tu tem. Aí ele vai reconhecer se o filho é o filho mesmo. Prova. E o filho e o pai, ele está sempre provando o filho, sempre, para ver se o filho está amadurecendo, se o filho reconhece a paternidade. Aleluia. Glória a Deus. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Porque a maioria desses, os ímpios mesmo, nem dorme, tá? Em paz me deito e logo adormeço. Dormir. Só acordo quando o Espírito Santo me acorda, porque ele quer falar comigo, né? Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O único que faz a gente viver em segurança é ele. O único. Não tem outro. E nunca terá. Não existe. Não é dinheiro, a pessoa tem trilhões de dólares. Não, isso não traz segurança. E as pessoas estão inclinadas para isso. Isso não traz segurança. Dinheiro não traz segurança. Se apega a essa palavra. Dinheiro não traz segurança. Segurança, perdão. Dinheiro não traz segurança. Oh, Jesus, eu vou falar de novo. Dinheiro não traz segurança. Anota. Crava essa palavra, essa frase na tábua do teu coração. Dinheiro não traz segurança. Dinheiro não dá segurança. Dinheiro não gera segurança. Filho que é filho confia no pai que tem. Filho que é filho, se não tem nada, confia que o pai há de trazer até a porta da sua casa. Elias, ele era um filho. Deus disse, Elias, vai para o Ocidente, Oriente, eu não lembro. Vai para o ribeiro, e lá eu te sustentarei. E ele foi. Não tinha chuva, não tinha nada. Ele disse, ó, não haverá mais uma gota d'água sobre essa terra. E ele foi. E ficou lá. E ele teve fome. O que aconteceu? Deus sustentou ele. Aí chegou um tempo que ele estava tão apegado naquela situação que ele não estava mais dando ouvidos para Deus. Aí Deus mudou o cenário, secou o ribeiro. Aí acabou a água. Acaba a água e agora? Aí Deus diz, ó, vai para tal lugar, lá tem uma viúva. Vai lá. Chega lá, a viúva só tem um punhadinho de farinha e diz, ó, isso aqui é o que tenho e vou preparar agora para nós comer e morrer. Olha a situação. Você é filho, meu amado e minha amada? Tem certeza que tu é filho? Tu tem certeza? Porque talvez você acha que é e você não é, tá? Você só está vivendo a misericórdia pelo favor do Senhor. O filho, oh Jesus, o filho, meu Deus, não confia em nada material. Nada. Isso não gera confiança nenhuma. O Senhor está falando, ó. O Senhor está falando. Vive muito melhor do que aqueles que têm fartura de trigo. Filho que é filho não confia em dinheiro. O filho que é filho não confia em dinheiro. O filho que é filho confia no Deus eterno, soberano, criador. Que é. Ele não existe, tá? Ele é. Simples, ele é.
Só é. E esse só é tudo que você tem como entendimento e conhecimento e que você vê e sente. É. Ele é. Simples assim. Esse é o Filho. Amém? Louvado seja Deus. O Filho pode estar, de repente, do nada, andando com um tênis de 5 mil, 10 mil, 30 mil. O Filho está andando com um iPhone novo. O Filho tem um MacBook zero. Porque é filho. Mas, às vezes, o filho está lá, passando uma prova financeira, aguardando o Senhor mandar os corvos para sustentar, para levar um pedaço de carne. Aí esse filho, ó, deixa eu te falar uma coisa, esse filho, sabe que esse filho pode dizer assim, ó, pai, poxa, hoje não tem nada, mas hoje eu tô com uma vontade de comer um bolo, tomar um copo de leite. Não tem bolo, não tem leite, não tem. Tinha só um punhadinho de farinha, lembra? Só um punhadinho de farinha, mas não tem mais nada. Aí, de repente, do nada, alguém bate a porta. Pô, lembrei de ti. Passei aqui para trazer um bolo e um leite para nós tomar. Esse é filho. O filho desfruta do milagre. Desfruta, pai. Ah, como é bom ser filho. Como é bom ser filho. Vou te contar um testemunho, meu amado, minha amada. Eu passei pelo período da escassez e da falta, onde o Senhor estava me lapidando. Eu tinha negócios, eu tinha sonhos, eu tinha interesses, eu tinha planos, vários planos, todos estabelecidos. Planos, viagens, faturamento, estava tudo estabelecido. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha uma métrica. Eu sabia quando alavancava e quando dava uma baixa. Eu sabia quando permanecia na linear, eu sabia quando subia novamente faturamento, crescimento, expansão do meu negócio. Eu sabia. E eu tinha tudo isso no meu controle. E eu estava feliz. Aí Jesus vem e diz, ei, deu com isso. Eu não entendi na hora. Eu não entendi que ele veio e diz assim, ó filho, isso aqui é para a tua glória, mas agora eu quero fazer tudo novo, tá, na tua vida. Tu vai viver para mim, comigo, e eu que vou construir na sua vida. Tu acha que ele falou isso para mim? Não. Ele fez isso por sinais. Se ele tivesse falado isso, tá bom, Jesus, vamos lá então, me guia. Nada. Aprendi isso, sabe, aqui, ó, na pancada, tomando pancada, tomando a pancada. Sabe por quê? Porque já ouviu um ditado que tudo que é dado não se dá valor? Tudo que tem custo, nós damos valor? Infelizmente, nós somos assim. Infelizmente, olha o tamanho da maldade que a gente mesmo carrega dentro de nós. Por quê? Porque foi o que foi lido lá em Romanos 24 até o final do capítulo. Essa é a maneira que o papai, ele entra com justiça sobre o ímpio. Essa é a maneira que ele diz, ó, tô cansado, agora eu quero justiça, agora eu quero... Então se inclinem mais na perversidade de cada um de vós. Forte? Isso é muito forte. Vamos, ó, o Espírito Santo está me dizendo lá para nós, lá para Mateus. Eita, glória, passear na Bíblia é bom, né? Eu gosto, eu gosto. Mateus 7, aleluia, Jesus, aleluia. Mateus 7, Mateus 7. Como podemos vencer a perversidade? Como podemos vencer o maligno que nos influencia? Como? Jesus, ele nos ensina. Sabia que Jesus ensina a gente? A todo tempo. Ele já falou antes. Essa casta só com jejum e oração. E ele fala de novo, ó, o Espírito Santo testificando isso. Olha só o que diz. Mateus 7, versículo 7. Peçam e será dado. Persistência na oração. Peça. Tá cheio de gente pedindo dom, visão aberta, audição aberta, dom de profecia, dom de cura, dom de libertação, dom de maravilhas, e dom disso, e dom daquilo outro. Ei, isso aí quem dá o Espírito Santo e conforme
o seu interesse dele, a vontade dele. Amém? O propósito dele. O propósito dele. E se estiver alinhado com o propósito, depois que a gente recebeu alguns dons, se porventura a gente pedir algo, ele concede, mas não precisamos pedir. Agora, algo que ninguém pede, a fé, para alicerçar-se na fé, que é um dom, está na palavra, fé é um dom de Deus, é ele que deu. A gente que se movimenta nela para que ela continue crescente, mas precisamos dele fazendo esse alimento, porque não é a gente que alimenta, tá? É ele, a gente só se movimenta. Amém? Quem que você acha que te impulsiona com interesse e vontade de ler a Bíblia? É você? Jamais. Por você ia deitar, rolar a tela do celular? Assistir um filme? Comer pizza? Não que seja ruim. Não é? Não é? Vida jejuada, ó. Peçam e será dado. Peçam discernimento de espírito, meus amados. Peça discernimento de espírito para que você compreenda quem está te impulsionando a fazer o que está fazendo. Peça em nome de Jesus. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Eita, glória a Jesus. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aí você quer direção? Pede direção. Ah, ainda não sei, ainda não ouvi nada. Continue pedindo. Cala tua alma e peça mais. Mais um pouquinho. Ah, ainda não foi, mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. Te contar uma coisa. Em 2023, o Senhor me chama. Começo do ano. Eu cheio de planos, né? Como eu disse. E logo no início, ele me inclina de tal maneira para ele, para que você entenda que não é você, tá? E eu fui aprender que não sou eu, final desse ano, começo desse ano, acho que foi, final do ano passado, começo desse ano. Não, começo desse ano. Até então eu nem sabia. E ele que me conta essas verdades, porque eu não sei disso. Eu lá no começo eu achei que eu que queria, eu que desejei conhecer mais de Jesus. Mentira! Eu achava que era. Mas ele que me chamou. Ele que tocou o meu coração para desejar isso. Você conhece a história de Moisés e a sarça ardente pegando fogo no monte Horebe? Monte Horebe? O Espírito Santo estava falando aqui, eu nem sei mais, eu nem lembro, gente. Eu nem lembro. E aí o Senhor diz: Eu sou, e te escolhi para libertar o povo meu. E Narabacê, olha que forte. E aí ele diz: Mas como eu farei? Não tem nem dicção direito, né? Não sei nem falar. Sou fugido de lá, matei o egípcio. E Deus sabia já. Mas ele diz: Te escolhi. Tu há de ir para libertar o meu povo. Fará tais sinais diante da presença de Faraó. E aí ele vai lá e diz: Tá, mas quais sinais eu farei? Tu fará esse sinal, para que o povo saiba que eu sou Deus e contigo estou. Lepra. E esses sinais tu fará diante de Faraó. E Faraó há de libertar o povo. Vai libertar o povo. E aí Moisés chega na presença de Faraó e diz: Ó, assim diz o Senhor Deus, o Criador, o Eterno, o Senhor dos Exércitos. O Senhor é para liberar o povo. E esses são os sinais, né? Que ele é Deus. E aí Faraó olha, e aí o que Deus faz? Toca o coração de Faraó, né? Mas Deus tinha dito para Moisés que ia ser, ia acontecer e papum, né? Mas ele toca, endurece o coração. Aí deixa eu falar uma coisa. O Senhor Jesus que toca o nosso coração para ele. Se nós temos um chamado, ele faz independente da situação e do cenário. Depois cabe a nós começarmos a compreendê-lo e desejá-lo mais e mais, porque ele faz o primeiro toque. E aí depois ele que move o resto, porque nunca foi a gente. Aí é negar-se a si mesmo, negue-te a ti mesmo, nega-te a ti mesmo. E por que ele faz isso? Porque a gente não conhece. Eu não conhecia das Escrituras. Eu não conhecia.
Não tinha esse... E joguei, inclusive, várias Bíblias fora e já pedi perdão por isso. Olha quão miserável eu era. Perverso. Mal. Mal, perverso. E aí, naquele ano, tudo começou a mudar. E aí eu conheci o Espírito Santo, bem rápido. Do tanto de desejo desperto, e eu naquela inclinação tão sedenta por ele, sedento, rapidinho. Pouquinhos dias eu fui batizado no Espírito Santo, daí depois eu fui batizado nas águas. E aí eu queria conhecer o Espírito Santo. Só queria saber do Espírito Santo. Espírito Santo, quem é você, meu amado? Eu quero sabê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero desfrutá-lo. Bem assim. Vem em mim hoje que eu tô facinho, como diz o ditado. E, gente, tudo que eu peguei na 2023, ali até mês de agosto, setembro, outubro, no Espírito Santo, só nele. Eu queria ele. Chegou novembro, dezembro, por ali, ele disse assim: ei, tá na hora de você conhecer Jesus agora, né? E quem tocou foi ele. E tá bom, quero conhecê-lo. Vamos lá, Jesus, quero te conhecer. Aí conheci Jesus, face a face. Ai, coisa linda. Só que antes de tudo isso, sabe, o Espírito Santo falou isso, e eu tinha conhecido. O primeiro que eu conheci foi isso, Jesus. Jesus se apresentou para mim, em carne e osso. Em carne e osso, se apresentou na sua forma. A primeira vez foi muito natural. A segunda vez, ele premeditou e fez. Tanto que eu caí por terra, não tinha força para levantar. O tamanho da minha pequenez na presença dele. Né? E daí, depois eu fui conhecer Jesus e comecei a conhecer Jesus e comecei a amar Jesus. Eu falava só com Jesus e queria só Jesus. É sério, gente, eu só queria Jesus, eu quero... E só na presença dele, só batendo papo com ele, tudo com ele, né? Bem difícil eu falava com o Espírito Santo. Acho que ele até ficou chateado por um tempo. E aí, chegou um dado tempo, Jesus, ele falou: filho, o papai quer te conhecer. E eu digo: vixe, mas é agora, né? Como é que eu vou fazer? Então, arruma aí o caminho. Não sei como que eu vou conhecer o pai, né? Tinha sido arrebatado várias vezes, chegava até a presença, mas não conseguia conhecê-lo, né? Ele ficava distante, assim, até que, para a glória dele, um servo dele, ele deu permissão para esse servo dele, pela direção do Senhor Jesus e do Espírito Santo, ensinar o caminho para conhecer Deus. Que a pastora Delcy que está presente aqui, ela conhece esse apóstolo. Louvado seja Deus e glória a Deus pela vida desse apóstolo, que Deus abençoe ele e a casa dele abundantemente. Ele prega muito amor, ele fala muito amor. Jesus, ele fala, Jesus e o Pai, né, com muito amor, é muito sobre amor, sobre relacionamento, relacionamento e amor. E através da vida deste, conheci o caminho. Agora deixa eu te falar uma coisa, a palavra vai dizer: peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Esse apóstolo, ele se vê assim, ó, você pode, às vezes, passar mais de 8 horas buscando esse caminho, caminhando esse caminho para chegar na sala do Pai. E pode não acontecer. Às vezes você vai passar 24 horas em imersão, consagrado a Jesus, nada mais no tempo. Desligou tudo, entrou num quarto fechado, fechou para não ouvir nem barulho, sem comida, sem nada, em jejum. Não vai acontecer. Às vezes vai passar semanas, às vezes meses, e não vai acontecer. Mas vai acontecer se você continuar. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu acho que eu queria tanto, que eu fui bem rápido. Levou umas 20 dias, mais ou menos. 20, 30 dias, por aí. Consegui entrar na sala do Pai. Meu Deus! Chorava que nem uma criança. Gerava um turbilhão de sentimento dentro de mim que, ai, Jesus, de dor, sabe, de dor de tudo que eu fiz, tudo que eu causei, das minhas ações, atitudes, gestos.
Arrependimento, muito arrependimento, muito arrependimento, muito desejo, muito amor, muita vontade, tudo junto, um misto, tipo um X. Tipo um X saladão, sabe? Cheio de coisa. Aquele que, mistura tudo aí, nós come. Assim. Gente, eu recomendo, porque isso é extraordinário. E daí, depois desse tempo, né, desde o ano passado, eu só queria saber do Pai, só o Pai. Só queria, quero mais ninguém agora. Esquece Jesus, esquece o Espírito Santo, Pai. Pai. Mas sabe o que que é glorioso que Jesus está falando? Vê assim, ó, meu amado, é tudo no seu tempo. Todos passam por isso. Quem está querendo conhecer o Espírito Santo vai querer desejar mais o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai inclinar para mim, olha o Senhor Jesus falando, vai intencionar para que me conheça. Conhecer o seu Senhor, o único Senhor, o seu Salvador. E aí, quando me conhece, sabe o que eu quero? Que conheça o papai. Porque ele que me mandou, ele é contigo. Conheça-o. Porque tem muitas coisas que é ele que vai fazer na sua vida e através da sua vida. E para a sua vida é maravilhoso. Aleluia. É ele que intenciona, é ele que cura muitas dores. Sabe qual? Sabe, ó Espírito Santo, aleluia, Jesus, te amo. Sabe qual é a dor que ele vai curar? Que só o papai pode curar. Só o papai, tá? Falar de novo. Jesus é maravilhoso, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva, Jesus faz tudo, né? Mas só o papai cura essa dor. Paternidade e maternidade. Eita glória! Só o papai cobre aquele buraco, aquela fissura, aquela falta, aquela necessidade da paternidade. Só o papai cura, tapa, completa aquele buraco que faltou da parte da mãe, da maternidade. Só ele. Só ele tá falando, tá rindo aqui, ó. Porque, gente, é extraordinário. Ai, como é maravilhoso. O Pai é perfeito. O Pai é lindo. O Pai é encantador. O Pai é brincalhão. O Pai é o paizão, sabe? O papaizão. Sabe aquele paizão? Ele é o paizão. Aí teve já momentos que eu vivenciei isso, tá? Que eu tava falando com o Espírito Santo e o Espírito Santo disse assim, ó, o Pai quer falar contigo sobre isso. E teve um momento que eu tava falando com o pai, né? Muito querendo o pai, e o pai disse, ó, Jesus, vai falar com Jesus, vai. O que é? Oração para cura de paternidade, porque Deus falou que testificou. Amém. Minha esposa aqui me chamou aqui para fazer um pedido depois para vocês. E então, meus amados, eles são perfeitos, cada um tem o seu trabalho particular com cada um de nós. O Espírito Santo, ele nos deseja tornar-nos como Cristo nosso Senhor. Cristo, coração de Cristo, mente de Cristo. Cristão. Cristão. Amém? Movimento como atos. Os movimentos que foram ensinados pelo nosso Rei da Glória, Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele nos direciona, ele sempre vai estar direcionando, ensinando, ele sempre é diretivo. Ó, isso é errado, mas isso é o certo. Esse é o caminho, é aqui que tu persevera. Ó, isso sendo feito, fortalece, vivifica, transborda, cresce, gera, frutifica. Aleluia. Mas isso que você está fazendo assim, 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 é na tua força, você está por conta própria, você não está confiando, confia em mim. Ele é maravilhoso. E o Pai não, o Pai, o Pai, ele completa o nosso coração. O Pai completa o nosso coração. O Pai, ele nos torna um com ele. Eita, Jesus, coisa linda. Ei, meu amado e minha amada, a palavra vai dizer somente em duas passagens, que somente um foi reconhecido pelo papai como filho. Só um. No momento que João Batista batiza Jesus nas águas do Jordão,
Eis que vem um pombo. Na verdade, não era um pombo, né? Era o espírito em formato de pombo e pousa sobre Jesus. E quando isso acontece, dá um trovão, um barulhão, uma luz ilumina os céus e uma voz vem e diz: Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Em outra dada feita, Jesus chama João, Felipe e Pedro para orar. E chegando no Monte das Oliveiras, aleluia, Jesus. Eis que uma nuvem de glória toma conta daquele local e eles veem Jesus conversando com Elias e Moisés. Tanto que Pedro diz: Bem, que nós estamos aqui, né? Queres, nós fizemos aqui uma tenda para cada um. Mas Jesus diz: Vocês não sabem o que dizem. E nesse momento, novamente, num estrondo nos céus, uma voz no meio daquela nuvem de glória diz: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouçam o que ele diz. Agora eu quero liberar sobre a sua vida. Eis que estamos andando em tempo que o Pai está dividindo o povo dos filhos, os iníquos e pecadores do seu povo e filhos eleitos. E ele deseja lhe chamar filho amado, filha amada. Eis este, eis esta, em quem eu me comprazo. Pois eis que este e esta estão seguindo os meus preceitos, andando conforme eu sou, diz o Senhor. Eita, glória, aleluia. Renarabaxou, cliquiturianda, labarás. Eu sou. Andem como eu sou. Sejam como eu sou. Eita, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que dimensão linda. Fala, Jesus. Fala, Deus Pai. Fala, Papai. Todo aquele que inclinar-se para mim, segundo o meu coração, eu sou na vida, eu sou na face intermédio, através nele, com ele, para ele. Filhos meus, diz o Senhor, filhos meus, eis que se vós estiveres andando conforme eu sou, tudo sobre vós eu sou, e tudo é, porque eu sou, diz o Senhor. Renarabassou, liquiturianda labarás. Aleluia, Pai, inclina-me para ti. Eu falo por cada um aqui, Pai, nos incline para ti, Senhor Jesus. Que o nosso coração seja dependente de ti, que a nossa mente vagueia somente o teu querer, o teu desejo, o teu projeto, tudo que vem do teu reino, para a glória de ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eita, Jesus lindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, te amamos, Pai. Renaramani Piturianda Labarás. Renarabassou Kiturianda Larabaxi. Renaramanai Kiturianda Larabassou Kitulabarás. Aleluia. A Ele a glória, Jesus. A Ele a Ti a glória, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Tu és digno, Teu poder. Aleluia. Que honra ser chamado e reconhecido como filho. Que honra, Pai. Que honra. Que honra. Que honra. Ó Espírito Santo, jamais nos deixe cair em tentação, jamais nos deixe influenciar de forma contrária na tua obra e nas nossas vidas. Que a tua obra prevaleça, que a tua obra se estabeleça. Não nos deixe, não nos permita atrapalhar a tua obra em cada um de nós, Espírito Santo.
Não nos permita atrasar a tua obra em cada um de nós, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia. Exorta-nos, Senhor. Exorta-nos todos os dias, dia e noite. Exorta-nos. Nos exorte, porque esse é um bom sinal, o sinal que somos filhos e reconhecidos como. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que Deus maravilhoso que nós temos, né? Que Espírito Santo incrível, extraordinário. Ai, Senhor Jesus, tu é perfeito, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Eu vou fazer uma oração aqui, porque aqui se encerrou o que o papai queria falar conosco nessa noite sobre ser filho e estar inclinado como filho, porque se nós estivermos inclinados ao maligno, a gente vai sofrer a consequência, a gente vai ser subjugado, e a forma de Deus é permitir que o seu povo seja... Espírito Santo me traz umas palavras muito... Espírito Santo, muito difícil essas palavras, traz mais fácil. Mais fácil. O povo se automutila, se autossacrifica. É a justiça de Deus. Romanos 1, 24 em diante. Essa é a forma de Deus descer a chibata no povo, nos iníquos. Que nós não declinamos para isso. Que nós estejamos inclinados, prevalecendo, perseverando, de glória em glória, de fé em fé, porque diz também em Romanos que o Senhor se agrada daqueles que andam em fé, com fé, focado nele, buscando nele. A esperança é ele. E a esperança é diferente de fé. Mas na fé repousa a esperança. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Tá bom, Jesus, vamos ensinar esse povo sobre isso. Quero aprender também. Primeiro eu, tá? Primeiro eu. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço demais, Pai, por esta noite. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque eu vi tudo que o Senhor fez no reino espiritual, toda a paralisação que foi feita. Eu vi tudo. Tu és perfeito, Jesus. Tu nos ama tamanha porção inimaginável. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, Espírito Santo. Obrigado por me permitir inclinar para ti, ser tua boca nesta noite, ser tua voz nessa noite. Eu te agradeço grande, abundante. Meu Deus, eu não sei nem como, nem que palavra colocar por isso, Pai. Eu não sei. Eu não sou, mas tu és, e em ti tudo é feito, tudo é estabelecido, tudo renova, tudo desfaz para refazer o novo. Aleluia, glória a Deus, eu te amo tanto, Pai. Ai, Pai, como tu é maravilhoso, Pai. Tu é perfeito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Pai, abençoa cada um que aqui está presente, Pai. Senhor Jesus, que cada um esteja sendo preparado por ti. Tu é o Senhor e lavrador, que cada um esteja sendo preparado por ti, cada terra que venha gerar a boa planta, Pai, que recebi dessa tal e boa semente que o Senhor lançou nessa noite. Sem espinhos, afasta os espinhos, afasta os pássaros, tira todos os pedregulhos, Senhor Jesus. Que venha gerar a planta e uma árvore, e essa árvore, a base dessa noite, Salmos 1, a árvore que é plantada ao lado do ribeiro, a árvore que dá o seu fruto ao seu tempo determinado, a árvore que não murcha, não entristece, não desfalece, não retrocede, não solta o cabo do arado, renarabase que turianda labarás, renarabaxê, aleluia. A árvore que frutifica o reino sobre a terra, a tua glória manifesta, Jesus. Hoje e por todos os dias,
para que não só ele, mas toda a casa sirva o Senhor. Desejo eu, Pai querido, Pai amado, que se cumpra a tua palavra onde fala tais frases, que eu e a minha casa, que ele e a sua casa, que ela e a sua casa servirá tu, Senhor, só tu, o único Senhor, o único, o Rei da glória, somente tu e não há dois senhores, somente tu, o único. Aleluia, aleluia. Bendito és tu, Jesus. Frutifica, Pai, gera, Pai, na vida de cada um. Eu abençoo cada um para a glória do Senhor Jesus. Eu peço, Espírito Santo, Espírito de Deus, Senhor Jesus, estabeleça cada palavra, cada um receba a sua porção e lança por terra tudo aquilo que não veio de ti nesta noite. Desfaz tudo aquilo que não procede do Senhor. Pai, não sei por que o Espírito Santo está me direcionando dessa maneira. Senhor Jesus, a tua palavra diz que olhos tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Se estabeleça esta noite para todos aqueles que viram e ouviram. Se estabeleça essa palavra. Quem tem olhos não veem, quem tem ouvidos não ouvem. E quem tem ouvidos ouçam, e quem tem olhos vejam, dentro da sua permissão, dentro do seu estabelecimento, Senhor, do que tu estabeleceste sobre a vida de cada um, para que não venha a atrasar a tua obra, o teu querer, a tua transformação. Espírito Santo, meu amado e fiel amigo, eu lhe peço, guarda cada palavra no coração e na mente, e a seu tempo, traz à luz tais palavras e mensagens e reflexões, a seu tempo, na vida de cada um aqui. E assim eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, e já agradeço, ligando essa oração no céu e aqui na terra, como diz em Mateus 18, que tudo aquilo que ligares no céu e na terra e no céu, em nome de Jesus, está feito. Amém, amém, Jesus Cristo. Graças a Deus. Ai, como eu te amo, Pai. Ai, Jesus, é tão fácil a gente entrar na dimensão da glória do Pai. É assim. Depois que a gente conhece o caminho, né, pastora? Rapidinho. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos encerrar aqui a live agora, para a gente fazer uma oração no particular. Se você está na live e quer receber oração no particular, depois manda uma mensagem aqui embaixo da live com o seu contato e eu te adicionarei a um grupo para estar participando das lives ao vivo e receber aí as orações do papai. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eita glória. Shalom, irmã Rosa.